Maria Imaculada. Seja bem-vindo a mais um programa Conclave. Hoje temos um motivo todo especial para estarmos aqui. Já temos um Papa eleito, já temos aquela pessoa que irá governar a nossa igreja e nós estamos muito felizes por isso. Não só nós católicos, como podemos ver nas redes sociais, né, mas todas as pessoas ficaram felizes por saber que o Papa Jorge Bergoglio foi eleito o nosso Papa Francisco. E hoje aqui para conversar com a gente está o professor Josemar, é teólogo, filósofo. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Olá. Estamos aqui hoje para bater mais um papo, né, professor? Exatamente. Pois é, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E nós vamos começar, né, o nosso programa chamando esse VT, para você ver como é que foi esse conclave e como que foi a eleição do Papa Francisco. É o cardeal Jorge Bergoglio o novo Papa, escolhido pelos cardeais eleitores para suceder Bento XVI. O fumo branco saiu no dia 13 de março da chaminé colocada sobre a Capela Sistina, a partir das 19 horas locais. Francisco tem menos de 2 anos do que Joseph Ratzinger, quando este foi eleito em abril de 2005, aos 78 anos. A eleição ocorreu a 5ª votação na sequência da primeira, que teve lugar na terça-feira, dia do início do conclave, e também das 4 votações da quarta-feira. Ao contrário do que muitos pensavam, tratou-se também desta vez de um conclave breve, apenas com mais uma votação do que aquele que teve lugar há 8 anos e que levou ao pontificado o cardeal alemão Joseph Ratzinger, Bento XVI, para suceder a João Paulo II. Mesma duração também na eleição do cardeal Eugênio Pacelli, Pio XII. Para quem esperava que essa eleição ia ser uma eleição demorada, ficamos aí um pouco na dúvida, foi também uma eleição rápida, assim como a de Bento XVI, né, professor? Foi uma eleição bem rápida. E eu queria saber como é que o senhor avalia esse conclave, considera realmente rápido, esperava ter que, né, aguardar mais tempo para sabermos quem seria o novo Papa? Olha, eu diria para você, Antonielli, queria saudar também cada espectador que está aí do outro lado, querendo matar algumas curiosidades, né, mas sobretudo querendo meditar sobre o ministério, sobre a vida, sobre as riquezas aí do Francisco, né, do nosso Papa. Foi uma agradável surpresa para mim. Eu disse a vários amigos que eu esperava um conclave mais longo e esperava uma dificuldade muito maior. Eu acho que foi 2 dias, foi de bom tamanho e parece que até foi feito um acordo muito rápido e eles, até o Dom Odilo Scherer escreveu, né, que ele ficou surpreso com o clima de absoluto recolhimento desse conclave, que é claro, antes das reuniões, depois das reuniões, se fala muito, se conversa muito, se discute muito, né, tá todo mundo na Itália, é aquele negócio mesmo. Mas durante o conclave diz que era um clima muito dedicado de orações, rezava, votava. E 2 dias foi uma surpresa para muita gente, né? Para mim, pelo menos, foi uma surpresa. A gente até comentava no primeiro programa do conclave que a gente esperava que fosse mais de 5 dias. A gente tinha previsão assim, vamos ver mais ou menos assim 5 dias, de repente na segunda-feira, né, sair esse resultado. Mas tivemos essa surpresa, uma grata surpresa. Depois, pesquisando, né, em pesquisas, quando a gente viu a eleição do Papa Francisco, que quando foi a eleição do Papa Bento XVI, segundo aquele jornalista famoso lá eu não me recordo o nome agora, né, lá do Vaticano, e ele dizia que ele tinha já na eleição do Papa Bento XVI, tinha sido colocado como a segunda opção, né, ele tinha sido a segunda opção de maior de votação. Então, para nós foi uma surpresa, mas para ele lá parece que estava meio já decidido, ele já tinha alguma coisa no coração. É uma coisa que eu mesmo não tinha notado, e até vai um recado aí, né, para você que está em casa. Qual que é a diferença entre o jornalista e o paparazzo, né? O paparazzo é o orelha seca, como a gente fala aqui, né, que acredita na primeira notícia e sai falando. O jornalista vai verificar fontes. Só que quem verifica mesmo fontes começou a advertir todo mundo de que a articulação que estava acontecendo era muito mais complexa do que se pensava. E ninguém tinha visto, ninguém. Vocês podem percorrer as listas de papáveis, tem uma ou outra que tinha mencionado muito de passagem o nome do Jorge Bergoglio. Estava todo mundo falando no Odilo Scherer, mas o nome dele não foi mencionado. E
a gente não percebeu que ele tinha todas as qualidades para ser justamente esse Papa ao qual o Bento XVI estava acenando. É uma pessoa capaz de levar a igreja com pulso firme, mas com um coração muito sensível de pastor, né? Que parece que, pelo que a gente está vendo, ele tem de sobra. Professor, o senhor acha que o Papa Francisco, eleito agora, ele teve grande apoio também de Bento XVI? Acho que teve um dedinho de Bento XVI, porque assim, Bento XVI queria que fosse um pastor que viesse realmente modificar, dar ares novos à nossa igreja. O senhor acha que realmente ele corresponde a isso? Diretamente eu acho que não, porque o Bento XVI, né, o Papa Ratzinger deve ter conhecido ele. Bom, ele foi criado cardeal já no pontificado do Bento XVI, mas eu acho que os elos de ligação dele com o cardeal, então cardeal Bergoglio, eram os bispos alemães. Agora, nesse sentido, eu acho que ele sabia, ele conhecia, sabia da reputação, né? E mesmo porque existe uma relação entre Roma e os jesuítas, que é muito clara. O jesuíta, em geral, se ele tem alguma postura crítica em relação à igreja, ele fala abertamente, sem nenhuma reserva, porque o bispo dele, o Papa, sabe que pode dispor desse jesuíta para o que for preciso. Então, o Bergoglio tem esse traço. Ele é muito claro no que ele fala. Quando ele fala uma coisa, você pode ver que ele quebra um protocolo, ele quebra sabendo o que está fazendo. Ele não está ali porque ele é bonzinho, ou porque ele é simpático, ou está querendo agradar. Ele tem um programa de governo, tem um programa de administração, uma maneira de levar a igreja que vai aparecendo, que vai ficando muito clara e que é bem forte, né? bem determinada. Pelo menos é o que alguns comentaristas andam dizendo, aquilo que a gente pode notar também de pequenos sinais que ele vem dando aí. Professor, vamos falar agora então mais um pouco, vamos voltar um pouquinho na questão do conclave, de toda aquela eleição. Quando a gente teve a primeira celebração, foi transmitida pela TV Vaticano, dos cardeais entrando, fazendo o juramento, né? Eu acho que desde o momento da renúncia, eles já começaram a se preparar para esse momento, justamente para que fosse um discernimento, não deles totalmente, claro, também levamos para o lado racional, mas também um discernimento, né, feito também pelo Espírito Santo. E foi muito bonito a gente acompanhar tudo aquilo, e depois que nós acompanhamos, que saiu a primeira fumaça branca, a segunda fumaça branca, né, a primeira fumaça preta, a segunda fumaça preta, a gente estava na expectativa da fumaça branca. E, graças a Deus, quando veio a fumaça branca, foi uma alegria muito grande, né? Vamos falar um pouquinho dessa emoção também, de nós católicos, e da gente ver todo aquele povo lá na Praça São Pedro, nessa expectativa também. Foi uma coisa extraordinária, né? Eu estava em aula nesse momento, acompanhei até onde pude, no almoço em casa, estava assistindo pelo canal de televisão que estava cobrindo, depois fui para a Universidade Católica, né, para o CDB, fiquei lá acompanhando no computador direto, né, o site do Vaticano estava transmitindo diretamente, né, e aí de repente aparece a eleição e a gente querendo saber qual que era o nome, quem que era, né, e tudo mais, mas as aulas que eu sei da UCDB foram todas meio que interrompidas e a gente começou a se comunicar, tinha um outro professor na outra sala de aula também, saiu pelo corredor gritando, foi bem interessante, a gente viu um movimento muito grande no mundo todo, né? Foi muito impressionante, muito interessante. Né? É verdade. Vamos dar uma pausa rapidinho, que eu vou chamar um outro VT, para a gente poder abordar um pouquinho quando ouvimos o Habemus Papam, quando ele apareceu lá na sacada. Então a gente vai conversar disso daqui a pouquinho. Mas eu quero convidar você agora a ver Jorge Bergoglio, né, o nosso Papa Francisco. Vamos ver rever como é que foi essa apresentação do Papa para todo mundo. Francisco foi um nome adotado. É o primeiro Papa latino-americano e não europeu da história. Sabeis que o dever do conclave era de dar um bispo a Roma,
Parece que os meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase ao fim do mundo, disse o Papa, na primeira aparição na varanda central da Basílica de São Pedro, numa praça completamente repleta. O novo Papa surpreendeu os presentes ao pedir um favor antes de dar a sua tradicional bênção neste encontro inicial. Peço-vos que rezem ao Senhor para que me abençoe. A oração do povo pedindo a bênção pelo seu bispo. Façamos em silêncio esta oração, declarou, conseguindo calar a multidão que se encontrava em festa há cerca de 1 hora, após a saída do fumo branco da chaminé colocada sobre a Capela Sistina. A primeira bênção seria posteriormente estendida a todo mundo, a todos os homens e mulheres de boa vontade. O Papa começou a desejar uma boa noite aos presentes e agradeceu o acolhimento da comunidade de Roma. Francisco começou a propor uma oração pelo Papa Emérito Bento XVI, para que o Senhor o abençoasse. Rezemos sempre por nós, uns pelos outros, por todo o mundo, para que haja uma grande fraternidade, acrescentou o novo Papa. Francisco deixou votos de: este caminho da Igreja seja frutuoso para a evangelização desta tão bela cidade, Roma. Aí, então, como é que foi essa apresentação do Papa Francisco para nós? A alegria da multidão ao ver o nosso novo Papa, nosso maior pastor, aquele que irá direcionar a nossa igreja aí, não sei, não sabemos por quantos anos, mas que agora está à frente da nossa igreja. E nos emociona muito, professor, ver que de cara já ele quebrou vários protocolos, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco disso, desde a apresentação. Ele apareceu vestido somente de branco, foram detalhes que toda a imprensa notou, que ele estava usando um crucifixo de aço, não era o de ouro, ou seja, ele não veio paramentado, digamos assim, né? Especialmente como Papa. Até mesmo a questão do sapato já foi notado, que ele não usou o sapato do Papa. Então, o que esse diferencial traz para nós? Como é que foi essa aparição logo de cara de uma maneira tão diferente? É interessante. Foram vários momentos, várias coisas muito técnicas de quebra de protocolo, eu gostaria de comentar realmente, mas tem uma coisa que é o clima geral, que eu gostaria de comentar e deixar bem claro. Depois você, espectador, me escute falar, guarda no seu coração e vê se isso é verdade, vamos deixar a coisa rolar. O Bergoglio, o Papa Francisco, ele não escolheu o nome Francisco só para dizer que ele é bonzinho ou que ele é pobrinho. É um programa de governo. E quando ele se veste pobremente como Papa, um Papa pobre não é somente um Papa que quer a igreja pobre. Um Papa pobre é um Papa eficiente. Ele está vestido como missionário. Se você reparar bem, os grandes missionários que provavelmente a gente deve ter conhecido, eu conheci um em Cuiabá, o padre Pedro Comete, né, grande amigo de Dom Aquino Correia. Dom Aquino estava sempre elegante, as mulheres diziam que ele era muito bonito, os homens diziam que ele era bem apessoado, porque o homem tem medo de falar que o outro é bonito, né? E ele andava sempre muito elegante, com uma batina de lã, mas era sempre a mesma batina. E tinha outra para usar em casa. Por quê? Isso é importante. Por quê? Porque ele está trabalhando. Está ocupado demais para ficar escolhendo roupa. Eu acho que a impressão que o Papa Bergoglio quis dar foi essa. Ele acabou de ser eleito, recusou uma série de insígnias papais importantes. Ele recusou, por exemplo, uma capinha que ele poderia ter vestido, né? Ele recusou uma outra cruz peitoral, aquela cruz grande, né? De um material mais nobre, porque ele quis, não porque a cruz dele fosse mais pobre, isso é importante. A cruz dele era mais pobre, mas porque ele tinha escolhido uma cruz de aço. Aquela cruz é a cruz do episcopado dele. Ele troca agora como bispo de Roma, mas ele não quis trocar naquele momento. Então, são coisas muito claras, muito técnicas para ele dar um sinal, dar sinais específicos do que ele quer e de como que ele vê o papado dele, né? Ele diz: vocês me escolheram lá no fim do mundo e agora eu estou aqui e sou o bispo de Roma. A expressão sou o bispo de Roma é uma expressão muito forte, né? O Papa é bispo de Roma, é patriarca do Ocidente e é chefe de Estado.
o mais normal seria ele não usar nenhuma dessas três impressões para deixar claro toda a figura que ele é. Mas ele enfatizou que ele é o bispo de Roma, o bispo desta diocese, né? E tem outros detalhes aí muito interessantes, né? Mas eu acho que esses aí são bons. O sapato preto, né? Sem dúvida, é o sapato que todo mundo usa. E tem mais uma coisa, ele se aproximou da multidão dizendo boa noite, ele pediu para a multidão rezar por ele, se inclinou. Exatamente. Isso é totalmente novo, totalmente diferente, que ele deve ter aprendido em algum desses grandes movimentos eclesiais aí que estão acontecendo, tipo, desde a comunhão e libertação até a renovação carismática. O pregador, antes de começar alguma coisa, ele pede a bênção da plateia, né? Isso também é uma coisa que os nossos irmãos protestantes fazem. Um papa adotando um gesto desse é um gesto de muita ruptura, de muita força, para dizer que ele é um sujeito que quer conversar com a igreja como um todo, como um corpo. Seria, né, também como se um conto com vocês, né? Conto com vocês, eu preciso de vocês unidos a mim, né? Ele falou em várias ocasiões isso. E por fim, uma outra coisa que talvez algumas pessoas não tenham nem notado, né? O celebrante, depois que ele dá a bênção, né, ele diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, ponto. Ele não dá boa noite. Quem dá boa noite é o pai de família. Quando o celebrante dá boa noite, é como se ele pegasse a assembleia toda no colo. Então ele acabou de dar, ele é o Papa, ele acabou de dar a bênção Urbi et Orbi, ou seja, uma bênção como se fosse, sabe quando um padre acabou de ser ordenado, está com a mão ainda suja de óleo, você vai lá e beija a mão dele? A bênção Urbi et Orbi é como se fosse a flor das bênçãos desse Papa, a primeira bênção da vida dele, do pontificado dele. Depois dessa bênção ele fala, gente, boa noite, vão com Deus, vão para casa dormir. É muito estranho, muito diferente, é como se ele assumisse uma posição parecida com a de João 23, que não recusou as insígnias, ainda usou a tiara, ainda usou a chamada sédia gestatória por um tempo e tal. Quer dizer, ele rompe com uma série de grandes dignidades para ficar mais próximo no coração da população, da igreja, né, das pessoas que estão ali, e com isso ele transmite uma ideia de um bispo muito próximo, muito paternal, mesmo porque o projeto do pontificado dele, até onde eu entendi, é muito forte. Então ele precisa dessa imagem muito simpática para poder falar duro, porque ele tem falado duro já desde o começo, né? E ele tem, quando o senhor coloca que ele é simples, né, que na verdade um papado diferenciado, ele também disse que quanto mais alto, diante de todas as falas aí dessa primeira semana de pontificado, mas ele disse que eles estão ali para servir, e quanto mais alto o cargo, no caso, ele tem que ser o primeiro a servir. Então justamente ele se coloca a serviço do outro, como se o cargo dele, né, de papa, de ordem maior da igreja, estivesse ali apenas para servir, né? Isso é muito bonito, isso é muito interessante. Agora, então, a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo, né, desse Papa Francisco, que, apesar de ser, né, argentino, Buenos Aires, diz que ele é o primeiro argentino amado pelos brasileiros, viu, professor? Não é verdade. Não é verdade, né? Não. Pois bem, ele, além de ser argentino, ele também tem suas raízes lá na Itália, também tem descendência italiana. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa história do Papa Francisco. Você confere agora com a gente. O novo pontífice é o cardeal Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, que nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936. O Papa jesuíta se formou como técnico químico, mas depois escolheu a estrada do sacerdócio e entrou para o seminário de Vila Devoto. Em 11 de março de 1958, passou para o noviciado da Companhia de Jesus. Completou os estudos humanistas no Chile e, em 1963, de volta a Buenos Aires, formou-se em filosofia na Faculdade de Filosofia do Colégio Máximo São José de São Miguel. De 1964 a 1965, ensinou literatura e psicologia no Colégio da Imaculada de Santa Fé
e em 1966 ensinou as mesmas matérias no Colégio do Salvador, em Buenos Aires. De 1967 a 1970, estudou teologia na Faculdade de Teologia do Colégio São José, de São Miguel, onde se formou. Em 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote. Em 1992, foi nomeado por João Paulo II bispo auxiliar de Buenos Aires, de que se tornou arcebispo em 1998. Foi criado cardeal por João Paulo II em 2001. Um Papa argentino, Jorge Bergoglio. O que isso representa para a nossa sociedade hoje? Eu penso que tem muita coisa interessante aí que a gente pode ter uma expectativa, né? Um Papa argentino é um Papa sul-americano. Né? Sul-americano significa a geopolítica da fé, né, está mudando. A gente vê a Europa cada vez mais minguando em termos de número de católicos, e a América Latina, a África também, aumentando de importância em termos de número. Agora, aumentar o número não significa muita coisa. Ou seja, nós temos mais questões aqui do que apenas o número dos católicos. A América Latina hoje é também uma potência econômica muito grande. A América Latina é um foco de preocupações muito importante para o mundo todo. Nós podemos gerar aqui uma série de ideias interessantes e a igreja quer estar presente nesse processo. E é interessante que seja um Papa argentino, porque a Argentina, como o Brasil, tem uma história pesada de presença da igreja diante de um Estado muito autoritário. Né? E o cardeal Bergoglio, né? Então cardeal Bergoglio, ele peitou o Estado argentino em muitas situações. Então a gente vê de início, né, um Papa que sobe ao poder, o Papa Francisco, ele sobe ao poder como um sujeito corajoso, que andava por Buenos Aires de peito aberto, favela, jornaleiro na Praça de Maio, a histórica Praça de Maio, de tantas manifestações durante a ditadura, né? E é um sujeito que não tem nenhum medo, nenhuma vergonha de alimentar uma tensão com o governo, quando essa tensão é necessária. Né? Agora, a tensão que ele alimenta é em nome da fé, em nome da doutrina eclesial, não inventa muita moda. Ou seja, eu acho que uma perspectiva interessante que nós temos é a de um Papa politicamente muito presente, mas não muito aventureiro. Ele não inova muita coisa, mas é um sujeito que tem posições muito claras. E o que eu gostei de ver, eu pessoalmente gostei de ver, foi ele continuar na linha do João Paulo II com uma piedade mariana muito pronunciada. Ele fala de Nossa Senhora com muito carinho, ele se manifestou já em vários momentos disponível. Ele manifestou como sendo importante para ele e prestar uma homenagem, fazer uma oraçãozinha antes de rezar uma missa para Nossa Senhora, esse tipo de coisa, também tem um significado técnico além da devoção. Né? Eu mesmo sou devoto de Nossa Senhora, sou de rezar o terço, tudo bem, mas ele é o Papa. Quando um Papa reza para Nossa Senhora, o Papa João Paulo II falou: totus tuus, né? O meu pontificado é de Maria. O Papa Bergoglio, o Papa Francisco, coloca Maria, José e o menino Jesus. Ele é devoto da Sagrada Família. Ele é o maior opositor do casamento homoafetivo na Argentina em 2010. Ou seja, ele está falando uma linha do pontificado dele. Não vamos abrir aqui. Vamos ter que discutir uma série de coisas aqui. Né? Vamos ter que discutir e vamos ter que abrir dentro de uma perspectiva de repetição da doutrina que a igreja defendeu durante muitos anos. Então, quem espera que a batina dos padres, de repente, suma, que a mitra dos bispos, de repente, vire sapato, né?
que no lugar de escrever com caneta, o pessoal começa a escrever com iPad, eu acho que não é nesse sentido que ele está sinalizando, não. A gente ouviu alguns comentários, inclusive, falando assim, é um padre da renovação que veio para um papa da renovação que veio para mudar a história da igreja. Ele não tem como mudar a história de uma instituição de tantos anos, né? É a estrutura da igreja, ele defende os direitos da doutrina da igreja. É importante a gente colocar isso. Eu li um texto essa semana de um jornalista, acho que é da Folha de São Paulo, se eu não me engano. E ele falou justamente isso que o senhor acabou de dizer, que nós não devemos esperar que ele venha para mudar o que a igreja pensa. Nós somos igreja, ele é igreja, então ele vai defender, claro, né, os objetivos e também aquilo que a igreja prega. E isso é muito bonito. Só que, apesar de ele não aceitar, ele também acho que vai ter uma maneira toda diferente de acolher essas minorias, né, chamadas minorias, para dentro da igreja de uma forma muito especial também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma encíclica de um papa desses fortões do século XX, chamada Mater et Magistra. Eu acho que a gente devia voltar a esse ponto. A igreja não é um time de futebol e a gente fica torcendo para o técnico colocar o Ronaldinho ou colocar o sei lá quem, no meu tempo era o Rivelino, o Zico e tal. A igreja é mãe e mestra da verdade. E o Papa é o bispo de Roma, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo. E eu acho que a posição do jornalismo hoje, a gente vai ver, né, que a coisa vai se desenrolando e o jornalismo ao qual a gente dá razão é justamente aquele pessoal que ficou bem documentado, falando, bom, vamos esperar o que vai acontecer. Eu acho que vai por aqui, mas esse documento está mostrando tal coisa, né? Quer dizer, inventar, nenhum papa vai inventar. Criar as coisas do zero, nenhum vai criar as coisas do zero. Ele pode mudar coisas? Pode mudar muitas coisas dentro da igreja, mas dentro do que é, vamos dizer assim, a gramática, né, o modo de ser da Igreja Católica. Por isso que ela é católica, né, una, santa, católica e apostólica, né, e romana. Né? Ou seja, ela está ali sediada em cima do túmulo do apóstolo Pedro, tem uma história de mais de 2000 anos, né? Não é assim de qualquer jeito que vai chegar um papa e vai mudar tudo. Mas essas pequenas mudanças que ele já fez, elas sinalizam para um pontificado disposto a cortar na própria carne, se for para modificar a face da igreja e deixar mais claro o que for preciso deixar para a mensagem do Evangelho. Parece. Falam que um gesto vale mais do que 1000 palavras, né? E os gestos dele, desde que ele assumiu o pontificado, é o que tem movimentado não só a imprensa, mas também todas as pessoas. A gente vê pessoas de diversas religiões também fazendo citações do Papa Francisco, também comentando dessa abertura toda, né? E o que nos chama muita atenção, por ele ter assumido o nome Francisco, de São Francisco de Assis, que tem a característica de pai, de obediência, né? De pobreza, de amor para com os pobres também. Eu tirei um texto de um site chamado Querigma, e é muito bonito que ele fala assim, o cardeal Timothy Dolan, que inclusive era um dos principais papáveis, né, que a gente tinha como grande opção também, e ele diz assim: estávamos todos reunidos enquanto ele estava no balcão, saudando o povo. Descemos como em outras ocasiões, e a ônibus, 5 ou 6 para levar os cardeais de volta à casa Santa Marta. Vi ali o carro do Santo Padre e a escolta, a segurança, as motocicletas. Pensei que tudo tinha voltado à normalidade, que o carro do Papa teria voltado ao serviço. Nós tomamos o ônibus. Outros cardeais esperavam para saudar o Papa em seu retorno à casa Santa Marta. Quando chega o último ônibus, adivinha quem desce? O Papa Francisco. Imagino ele dizendo ao motorista: sem problemas, eu vou com os rapazes de ônibus. Segundo o cardeal Dolan, o novo Papa é um homem maravilhoso, de grande simplicidade. Ele nos disse que tinha a intenção de visitar a Basílica de Santa Maria Maior para saudar Maria. Disse que irá saudar Bento XVI e depois ir à casa do clero para pegar as suas coisas e pagar a conta, pois é onde ele estava hospedado antes. Então é muito bonito a gente ressaltar isso de novo, né, professor? Não é? Essa questão da simplicidade, mas a questão também, principalmente do respeito para com o outro, de se preocupar com o que passou, sem se esquecer do que ele foi
e hoje do que ele é, né? Lembrando-se do que ele é. Sem dúvida. Nós estamos falando de um homem que mora na própria igreja, onde ele era bispo, né, lá em Buenos Aires, um homem que cozinha a própria comida, que anda a pé e que pega ônibus, né? Então nós podemos esperar um pontificado que trará certamente bastante surpresas, né? Até eu estava procurando saber a origem do moto dele, né? E no escudo dele está ali a expressão, uma expressão muito interessante, em que a gente vê uma referência a um sermão muito forte de São Beda, né? Se quem quiser olhar em casa depois, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. As palavras para o pontificado dele são miserando atque eligendo, né? Com misericórdia e escolhendo. Só que o contexto é muito interessante. O texto do sermão de São Beda que ele cita viu Jesus a um publicano e como olhou com sentimentos de amor, o elegeu e disse, siga-me. O publicano, a gente sabe que é um sujeito que não é nem romano, nem judeu, é um coletor de impostos, meio corrupto, né? E Jesus olha para o publicano e não quer nem saber, diz, siga-me, né? Essa série de sinais que o Francisco está dando, o Papa Francisco está dando, são sinais de um pontificado que é ao mesmo tempo muito aberto para o diálogo, mas que também parece muito cioso da própria fé, da própria posição como bispo, né? Quer dizer, ser bispo não significa ser chique, mas significa ser bispo. Ou seja, o bispo é aquele que decide uma série de coisas em matéria de fé e de moral, porque ele é um testemunha dos apóstolos. E parece que em nenhum momento o Papa Francisco está renunciando a nenhuma dessas coisas aí. Nós estamos muito bem felizes, né, com a escolha do Papa Francisco, por tudo que ele tem demonstrado. Nós que temos, no caso da gente, tenho também um pezinho lá com São Francisco de Assis, gosto muito de São Francisco de Assis, e perceber que ele vai trazer para a nossa igreja toda essa característica, nos alegra realmente muito. Professor, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez conosco, né? Agradecer a sua disponibilidade de tempo, o senhor que está aqui com a gente, quando a gente pede, a gente solicita, trazendo todo o seu conhecimento. O nosso muito obrigado e queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Eu queria deixar uma mensagem de agradecimento para você que está aí do outro lado, na televisão, assistindo a gente. Eu acho que todas essas informações que a gente está passando são informações que estão abertas e disponíveis, né? Sobretudo no site do Vaticano mesmo. Você mesmo pode verificar, mas em todo caso a gente poder falar isso, poder entrar na sua casa, ser acolhido por você, ser ouvido, né? Você está aí prestando atenção, prestigiando esse programa. Eu também agradeço pelo convite da Antonielle, de toda a equipe aqui da TV Imaculada. E muito obrigado por você acolher a gente. E desse jeito a gente está tentando acolher o Papa Francisco. Tá certo, professora, obrigada. E eu quero agradecer você que está em casa, que esteve conosco nesses 2 programas, o Conclave, né? Primeiro falamos um pouco sobre como seria o Conclave e hoje trazendo um pouco de quem é o Papa Francisco. Quero convidar você também a ficar alerta sempre na nossa programação, ligadinho na nossa programação, para acompanhar todos os nossos programas oracionais, também de entretenimento. Lembrando que a partir do mês que vem nós vamos ter um programa mensal que nós vamos falar sobre o Concílio Vaticano II. Estamos celebrando o jubileu do Concílio Vaticano II. Então quero convidar você a sempre estar conosco, nos acompanhando aqui pela TV Imaculada Conceição. E não se esqueça, viu, como o Papa Francisco disse pra gente no seu primeiro Ângelus, não é Jesus que cansou de nos perdoar, nós nos cansamos de pedir perdão. Então chegou o momento da nossa reconciliação com Deus, da nossa reconciliação também, por que não, com a nossa Santa Igreja, que está aí de braços abertos sempre a nos acolher. Nós esperamos você aqui na programação, como eu já disse. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Deus abençoe você. Salve Maria Imaculada.